Exclusivo, o Fantástico conversou com parte dos 37 servidores públicos que entregaram seus cargos essa semana no INEP, o instituto responsável pelo Enem. Eles detalharam as tentativas de interferência no conteúdo das provas, situações de intimidação e acusaram o presidente do órgão de despreparo. A reportagem é de Vinícius Leal e Diego Zanqueta. O grande erro é achar que você pode simplesmente pegar uma prova e sair riscando itens que você não gosta do conteúdo deles. O corpo técnico pedagógico se vê obrigado a te refazer a prova 2 vezes. Isso é um assédio moral. A pressão está insuportável. A notícia da crise no INEP, o órgão que produz e coordena o Enem, veio 2 semanas antes da prova. Mais de 30 funcionários entregaram os seus cargos. Eles alegaram fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. É neste prédio que a prova do Enem é elaborada todos os anos. 180 questões, 45 de matemática, 45 de ciências da natureza, 45 de linguagem e 45 de ciências humanas. Todas as perguntas são retiradas do Banco Nacional de Itens, formado por milhares de questões redigidas por professores escolhidos por edital. A equipe técnica do INEP escolhe as 180 questões com nível de dificuldade adequado para a edição anual do exame. O processo de criação da prova acontece num espaço chamado Ambiente Seguro. É como se fosse um andar do INEP. Ele tem 3 níveis de segurança. Você tem que passar por um daqueles scanners de corpo, né? Qualquer objeto de metal que tiver com você vai ser detectado e você não pode entrar com ele. As portas são altamente seguras. A montagem de provas vai fazer no nível maior de segurança. Todo cercado de câmeras, então você não tem nenhum ponto cego dentro. Só que os servidores reclamam que no dia 2 de setembro, período em que a prova do Enem estava em fase final de elaboração, um policial federal passou por todo esse esquema e entrou no ambiente seguro. O INEP precisa explicar como que essa pessoa foi parar lá dentro, quem autorizou a entrada, o que ele fez, que nível de controle a gente tem sobre as informações que ele acessou estando lá. Está fugindo a essas regras e a gente não consegue imaginar outro esforço ou motivação que não seja de intimidar os servidores. Intimidação. É o que eles sentiram também quando surgiu esta lista apresentada na entrevista pelos servidores. São 22 novos nomes que deveriam ter acesso ao conteúdo do Enem. Eram pessoas que, na nossa avaliação, tinham a confiança do presidente do INEP e a confiança do ministro para poder observar se essas questões do Enem estavam atendendo aos seus interesses. Segundo os servidores, depois de muita reclamação, o presidente do INEP, Danilo Dupas, voltou atrás e retirou os nomes da lista. A partir do momento que não foram incluídos aqueles agentes externos, alguns dos nossos colegas foram excluídos. Uma equipe que já é restrita ficou ainda menor. E a justificativa, até o momento, não há nada escrito. Agora, os servidores relatam as interferências graves nos conteúdos das provas. Censura. Censura. O diretor designado para fazer esse trabalho de leitura dos itens é o diretor de avaliação da educação básica. Quem ocupa esse cargo é Anderson Oliveira. Esse dirigente, designado pelo presidente do INEP, Danilo Dupas, foi até o ambiente seguro, fez a leitura das questões que essa equipe técnica havia montado, essa primeira prova do Enem, e solicitou a exclusão de mais de 2 dezenas de questões dessa primeira versão da prova. Que tipo de questões são essas? Que envolve conhecimentos do contexto sociopolítico, socioeconômico. Eram questões que tratavam principalmente da história recente do país. Recente aí dos últimos 50 anos. Sobre o ponto de vista da equipe técnica, não havia qualquer reparo pedagógico a ser feito na primeira versão da prova. De acordo com servidores do INEP que trabalham diretamente com Anderson Oliveira, no momento em que ele solicitou aos colegas servidores eliminar questões da prova, agia sob pressão do presidente do Instituto, Danilo Dupas. Depois da resistência dos técnicos em mexer na prova, o diretor Anderson tentou reverter a situação. Colegas relataram que ele chegou a discutir com o presidente Dupas. Era, portanto, quem transitava entre os dois lados, o ideológico e o técnico dentro do INEP. Foi a partir desta situação tensa que os servidores se viram obrigados a elaborar uma segunda versão da prova do Enem.
Só que essa segunda versão de prova não tinha capacidade de medir, sem utilizar aqueles itens que foram objeto de exclusão, a prova baixava a nota máxima possível. E isso ia prejudicar muito um conjunto substantivo de estudantes que disputam vagas de medicina, vagas de direito, de administração, em várias universidades que têm isso muito disputado. Enfraqueceria fortemente a capacidade da prova do Enem. E isso foi objeto de um terceiro movimento, de se fazer uma terceira versão de prova. Nesta terceira versão, alguns itens que haviam sido retirados da primeira prova voltaram para equilibrar o grau de dificuldade do Enem. Por que então toda essa interferência? Só o que me vem à mente é as entrevistas do ministro da Educação dizendo que queria ter acesso à prova do Enem. Em junho deste ano, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que abriu mão de ver previamente as questões do Enem para evitar que isso fosse interpretado como censura. O INEP ele sempre foi dirigido por pessoas que tinham alguma trajetória acadêmica. E esse presidente que está agora, ele é uma pessoa sem currículo, sem experiência. Ele está lá porque ele foi uma pessoa que o ministro da Educação decidiu que seria a pessoa que estaria disposta a fazer o que eles queriam. Entrar naquela prova e retirar aquilo que eles acham que o presidente poderia não gostar. Agora eles estão falando do presidente Bolsonaro, que já havia criticado algumas questões de provas anteriores. Em 2018, como presidente eleito, ele comentou sobre o desejo de interferir no conteúdo do Enem. Pode ter certeza, fique tranquilo, não vai ter correção dessa forma ano que vem. Nós vamos tomar conhecimento da prova antes. Bolsonaro se referia a uma pergunta inserida no contexto LGBTQIA+. Chega a ser chocante uma prova que ela não é da gestão atual. Ela não é do governo atual, ela é uma política de Estado para a população brasileira e por isso a nossa necessidade de estarmos aqui falando que essa prova é da sociedade brasileira e que ela deve ser defendida. Depois do pedido coletivo de exoneração de cargos, o presidente do INEP, Danilo Dupas, foi convocado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados esta semana para dar explicações. Não conseguiu. Eu gostaria de aprofundar melhor essa questão interna. É uma questão interna que eu gostaria de tratar internamente, inicialmente, para buscar uma solução de uma forma efetiva, sem causar um impacto negativo para a sociedade. A prova do Enem é domingo que vem. Dupas afirmou que ela está garantida. Os servidores confirmam. A prova do Enem está intacta, porque teve mudança. Essa prova, à custa da saúde mental de vários colegas servidores, ela consegue atingir ainda seus objetivos. Isso é um sinal da incapacidade técnica da gestão. Crise de relacionamento é mais um sintoma do apagão educacional brasileiro proporcionado pelo Ministério da Educação. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Foram tantos presidentes do INEP, como também ministros da Educação. Não há como ter uma linha pedagógica, não há como ter uma linha estratégica. A pressão está insuportável. É de um quadro de insistente tentativa de alterar algo que funciona com muita qualidade, que são as avaliações, os exames que o INEP realiza, censos da educação básica e da educação superior e de todos os estudos que o INEP entrega para a sociedade brasileira. O nosso interesse verdadeiro é que as entregas que o INEP tem que produzir para a sociedade aconteçam obedecendo a critérios técnicos, científicos, respeitando a história desse órgão que há mais de 80 anos contribui para o desenvolvimento da educação brasileira.